Cheguei, tô aqui hidratando o cabelo, não é mesmo? Justamente para fazer as gravações do dia. Hoje é dia de gravação. E aí eu tava pensando, né? Sabe que eu sou muito criativa com essa história de nomes. E eu tava pensando justamente que nome que a gente dá para esse quadro, né? Hidrata, hidrate-se comigo? Ou confissões do banheiro, confissões de banheiro, né? Já que eu tô fazendo a hidratação aqui dentro do banheiro. Enfim, coisas, pensamentos que vêm e vão. O que eu trouxe hoje para conversar com você sobre o meu autoconhecimento é justamente um ponto que é bem interessante. Quem cresce como eu, por exemplo, que cresci muito pobrinha, né? Cheguei a passar fome na infância e tal. Passei por muitas dificuldades. Na minha época não havia alguns auxílios, mas eram muito restritos, né? Não havia Bolsa Família, então os incentivos para as pessoas camadas mais pobres da sociedade eram bem escassos e geralmente ficavam a cargo do terceiro setor, né? Que são as ONGs, as igrejas, enfim. E aí eu cresci, né? Vindo desse lugar, eu cresci compreendendo que as coisas para mim seriam sim mais difíceis, mais demoradas. Então, para você ter uma ideia, eu fui tirar minha carteira de habilitação, fui aprender a dirigir finalmente pegar num volante aos 27 anos de idade. Até então, nunca havia nem cogitado em dirigir. Essas coisas que as pessoas falam, me deixa pegar no volante aqui só pra eu ver, me ensina a dirigir para algum amigo, pai, irmão, enfim. Nunca, 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 porque eu achava até que eu nem era capaz de dirigir. Essas coisas que o cérebro fala pra você e faz pra você se acostumar com o lugar onde você está, né? Para você entender qual lugar que você está e justificar você não ficar sofrendo naquele lugar, né? Então, para eu não ficar sofrendo com a decepção de não saber dirigir, de não ter condições de comprar carro, eu automaticamente coloquei na minha cabeça que eu não ia dirigir, que eu não gostava, que não era pra mim e que eu achava muito impossível. Como assim nesse espaço dá para o carro passar, né? Como assim fazer essa ultrapassagem, estacionar aqui, fazer uma baliza? Meu Deus, como é difícil fazer uma baliza. Coisa que depois que você aprende a dirigir, você vê que não, gente, é fácil, é simples, tá? Não é fácil, mas é simples, né? E olha só que interessante. Você sabe que assim como a gente faz uma coisa, via de regra, a gente faz todas as outras, né? Então, quantas outras justificativas eu encontrei, eu dei para o meu cérebro para não, para confortar a minha falta, né? Então, por exemplo, fui fazer a faculdade e durante a faculdade as pessoas iam, né, lá para os botecos, bebiam, tinham churrascos, eram caros. E para mim era sempre muito escasso, né? As pessoas compravam livros, para mim eu tinha que ir nas bibliotecas, então eu já sabia, né? Porque desde a adolescência eu pesquisava bibliotecas, então eu já conhecia algumas. O Centro Cultural da Vergueira é um lugar que eu recomendo para todo mundo, porque realmente ali é uma biblioteca muito boa. E hoje em dia você vê, né? Até o MEC tem biblioteca online, né? Na minha época não tinha. Então, olha que interessante. Eu comecei a observar esses pontos, né? Que eu deixava as situações, os casos, os fatos sempre ficarem mais tarde para mim. Então eu fui comprar meu primeiro carro aos 30 anos, é, e eu já estava, né, trabalhando, já era advogada, já tinha alcançado uma posição social, mas eu ainda achava que não era para mim. Então eu sempre justificando,
Ainda não, com medo, né? Temendo mesmo ir lá e fazer as coisas e de repente não ser para mim. Quando eu me vejo na atual conjuntura, que as coisas já ficaram mais fáceis, eu já falei para você que a hidratação, o segredo da hidratação não é nem tanto o creme que você usa, mas é mais a massagem que você dá pro seu cabelo, né? Então por isso a gente vai falando e massageando aqui. Deixa eu até ver quantos minutos já passaram. 5 minutinhos só ainda, que bom. Então o que que eu observei? Eu observei que eu deixava as coisas, eu comecei a observar hoje que eu tenho 47, que eu faço as minhas coisas, né, independentemente. Tenho independência financeira, tenho independência emocional, tenho independência social, né, familiar. Enfim, sou livre. Eu comecei a me pegar tendo os mesmos resquícios de demora. Eu comecei a levar os mesmos tempos que eu levava antes para alcançar as coisas. Eu comecei a perceber que eu demorava para fazer as coisas, eu demorava para comprar, para adquirir, para fazer, para chegar. E justamente porque o meu cérebro ele foi condicionado, e é um aprendizado isso, tá? Um condicionamento que nós mesmos fazemos para nos proteger. O meu cérebro ele foi condicionado a esperar que as coisas fossem difíceis. Então, durante muito tempo, para eu conseguir, né, atuar na minha vida profissional, as coisas sempre eram mais difíceis. Parece que os meus casos eram mais difíceis, parece que os alunos eram mais difíceis. Então eu sempre entendi que eu tinha mais degraus para subir, que eu tinha mais etapas para enfrentar do que a maioria das pessoas. E eu sempre me conformei com isso. Chegada a essa idade que eu estou hoje, nessa posição social que eu estou hoje, é fluido, né? Eu já aprendi a plantar, eu já aprendi a colher. Então, para mim é fluido, é fácil fazer um novo projeto, monetizar esse novo projeto, ganhar dinheiro. É mais fácil, entende? Não significa que não tenha trabalho, não significa que não precise, né, cumprir ali umas etapinhas, fazer o que precisa ser feito, né? Não estou falando que nossa, só não ganha dinheiro quem não quer, não é isso que eu estou falando. E sempre tem que explicar, né? Porque no dia a dia, hoje em dia, é muito fácil as pessoas distorcerem as coisas que a gente fala, né? Então, não estou dizendo que só não ganha dinheiro quem não quer, só não faz quem não quer, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu gostaria que você olhasse aí na sua vida e percebesse, será que essas etapas todas que você está colocando a mais, esses degraus todos que você de repente está colocando a mais para qualquer coisa que você vai fazer, será que isso é um estado de necessidade real? Ou será que esse é um estado de necessidade condicional, condicionante? Será que você não está aí acostumado a fazer as coisas mais longamente, mais dificilmente, porque você aprendeu que é assim que as coisas tinham que ser? Aí vem aquelas crenças, né, que pai e mãe coloca. É mais fácil o camelo entrar na ponta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí as pessoas que são extremamente religiosas de antigamente, tá? Tô falando dos 40 a mais, não dessa teoria da prosperidade que há hoje. Mas as pessoas que são extremamente religiosas, elas ainda têm um grande preconceito com dinheiro, né? Falar aqui no Brasil quanto ganha, como ganha e de repente até isso é fácil fazer dinheiro para mim e tal. Falar essas coisas meio que ofende a maioria das pessoas. Por quê? Porque parece que não é honesto quando fica simples, quando fica fácil, né? Parece que não é honesto. E na verdade é mais honesto do que muita gente aí por aí faz crer, né? Do que muita gente faz parecer que é. É mais honesto do que isso.
E a questão aqui é justamente essa, nessas confissões do banheiro, de banheiro, é justamente essa, assim, é, o quanto que você tem se forçado a repetir padrões, porque sempre foi assim, entende? Será que não tá na hora de você começar a trocar os óculos, né? Agora meu óculos não tá aqui, mas enfim, trocar os óculos, trocar o grau, trocar a lente dos óculos para enxergar diferente, para ver efetivamente em qual patamar você está hoje e a partir desse patamar você usar a roupagem, a roupa, os jeitos, os trejeitos desse patamar. Ou seja, alcançar a identidade desse patamar, que é o momento que eu estou vivendo hoje, entende? Que é compreender quem sou eu, né? A Fernanda, quem é a Fernanda hoje, né? Que roupa que a Fernanda hoje tem que vestir e que papel a Fernanda hoje quer assumir, né? Quer trabalhar, quer atuar. É justamente nesse ponto que a gente começa a perceber quais são os movimentos que a gente tem que fazer, porque aí direciona, né? Então, se eu sei que hoje é mais fluido, é mais fácil para mim conseguir cliente, conseguir fechar negócios, conseguir bons parceiros de negócios. Se eu sei que é mais fluido, é mais simples, iniciar projetos, para que eu vou ficar me martirizando porque tá fácil? Entende? Aceita que dói menos, né? Nunca fez tanto sentido esse ditado pra mim. Aceita que dói menos. Então, assim, porque dói quando as coisas não são como você tá acostumado, entende? Incomoda. E esse incômodo, a depender de como você está emocionalmente, ele vai para um lugar ou vai para outro. Por exemplo, no meu caso, ele vai para uma paralisia. Eu fico procurando aqui, tipo, investigando. Não, não pode ser tão simples, não pode ser tão fácil. Não, 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 não. Deve ter alguma pegadinha. E eu fico ruminando estratégias para me defender da possível, sabe, revolta que tá. Gente, uma coisa absurda. Se a pessoa é mais ansiosa, ela fica, não, eu vou fazer, mas eu não posso fazer, mas aí eu vou fazer, aí faz tudo atropelado, entende? Então, assim, respirar fundo, onde eu estou hoje, o que eu quero para mim hoje, e como eu faço na ideia de hoje, no pensamento de hoje, com as ferramentas de hoje, para alcançar o que eu quero a partir de agora, sabe? É daqui para depois, é a partir de agora. É isso, reverbera comigo. Me conta aqui se você também fica com essas caraminholas, se você tá gostando dessas confissões de banheiro aqui, pra gente continuar nessa prosa boa. Curte, comenta, se inscreve no canal e reverbera comigo. Te espero no próximo. Beijos, tchau!